pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui, pessoal, sobre, né, dinâmica do mercado, né? Qual que é a ideia, né, do mercado? É que você encontre, né, lógica nas suas operações. E para você encontrar lógica nas suas operações, você vai precisar, né, reconhecer padrões, certo? Sem padrões, né, aí o mercado vira, né, algo aleatório. Você precisa de padrões e parâmetros para que você consiga, né, ter um bom entendimento, para que você consiga ter segurança aqui, para você não hesitar, né, em entrada, né, ou em saída, para que você reconheça esses momentos. E como que a gente pode tentar entender algumas dinâmicas do mercado, pessoal? A maioria delas, né, você vai ter que utilizar algumas ferramentas, né, porque se você deixa, por exemplo, o mercado, né, só somente candles, né, sem mais nada, né, sendo só isso aqui, né, só essa movimentação aqui, sem só o price puro, né, pessoal? Eu já fui amante disso daqui. Só o price puro você tem, né, o gráfico completamente limpo, né? Então você teria que reconhecer rompimento após ele realmente acontecer, né? Você não teria mais características, por exemplo, para tentar buscar que, por exemplo, esse rompimento aqui ia ser um rompimento bem sucedido, né? Que ele ia ter, por exemplo, o espelhamento, né, de praticamente esse range aqui para cima, né? Você pode trabalhar com caixa projetada, né? Isso aqui é 100%, né, 100% do rompimento, né? Ele chegou a dar 3 vezes, né, praticamente aqui durante esse dia desse movimento inicial projetado, né, pessoal? E assim, quando você sai, né, do price puro, e a ideia de você sair do price puro é que você consiga ter mais fatores, né, de decisão. E as médias móveis elas nos ajudam, né, a reconhecer alguns movimentos do mercado, né, algumas dinâmicas do preço. Por exemplo, aqui, ó, a abertura do dia 18, né, ela foi num gap de baixa após uma longa movimentação de alta, certo? Tinha tido um ponto de parada bem aqui, um pequeno respiro, um pullback que o preço havia feito aqui, né, pessoal? Nessa região, né? Isso aqui, ó, pequeno pullback, gatilho de venda. Não tem como você sair vendendo isso daqui, pessoal. Os candles ainda estavam azuis, né? Ou seja, ainda não tinha entrada de fluxo vendedor aqui, então você não executa esse tipo de venda aqui, nem para scalp, certo? E no dia seguinte o preço abre, né, aqui nessa região que havia sido um ponto de parada aqui se você coloca num minuto você vai ver, né, um pivô sendo rompido, né, aqui é o fundo de um pivô em tempos menores, né, fractal menor. Outra questão que você pode e deve utilizar, né, por exemplo, é ver retração, né. Você teve toda essa perna aqui, né, essa última pernada de alta, é essa aqui, né. Se você traça da máxima até a mínima dela, você vai identificar que o preço, né, ele abre na região do 38,2, ou seja, é onde a movimentação de tendência, né, quando volta dessa região aqui, é a mais forte, né, onde a tendência está bem forte, está bem clara, né, 50%, 61,8 já é uma tendência mais fraca, né. As médias estavam alinhadas para cima, pessoal, e a ideia de você entender a dinâmica do preço através das médias é que o preço não sairia descendo de uma vez, ganhando uma distância muito, muito grande das médias, exceto quando tem notícia, né? O presidente abre a boca, fala alguma coisa ali, ou a economia, né? Alguma coisa que possa realmente movimentar, né, o preço de maneira que o mercado interprete isso de maneira muito ruim, né? Aí poderia cair realmente bastante, mas isso não é a normalidade, né, pessoal? Isso daí é exceção. E a gente tem que trabalhar com a normalidade. Se a gente for tentar trabalhar com a exceção, a gente não trabalha. Voltando para a dinâmica, pessoal, o que você vê aqui, né?
você vê abertura num gap de baixa, em cima de uma região, né, já de pullback, esperada de pullback, em cima de um fundo anterior, né, e você vê o preço, né, se deslocar para cima, retornar às médias, né, que é o movimento natural do preço. Ele para nessa região aqui de briga de volume, né, aqui não chega a fechar o pullback, o gap inicialmente, né, de maneira rápida e fácil, para nessa região, volta para fazer um pullback, né? Dessa vez as médias estão todas juntas, MM50 flat, dinâmica do preço, pessoal. Isso aqui, enquanto está dessa forma, o preço não se movimenta de maneira, né, a ter continuidade. Médias emaranhadas, próximas umas das outras, o preço não se movimenta em continuidade. Aqui a tendência é falhar fundo e falhar topo. É isso. Nesse cenário, falha de fundo, falha de topo. Quando o preço volta a se movimentar de maneira interessante novamente, pessoal, quando ele rompe, né, essa congestão, né, com uma boa barra de decisão, certo? Aí você tem o outro cenário, que é quando as médias se alinham, o preço começa a trabalhar de um lado só, de todas as médias, e aí você pode e deve sempre aproveitar os gatilhos de entrada, né, a favor da tendência, né? Dinâmica dos preços, pessoal. Isso daqui vai ser uma reversão, né? Um gatilho de venda aqui, isso daqui vai ser uma reversão do dia, isso aqui vai voltar para o pé do movimento. Você nunca, 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 de maneira alguma, deve pensar dessa maneira. Se você entra aqui, você tem que entrar pensando assim, olha, eu vou entrar aqui, eu estou colocando um risco de 136 pontos e eu quero 136 pontos. Contra a tendência, pessoal, no máximo alvo 1 para 1. Não é uma aposta, certo? Aqui a movimentação está a favor, está subindo. O que é esperado disso aqui? Que isso aqui seja uma bandeirinha, né? Que isso aqui seja um PC de compra, né? Que isso aqui, né, seja apenas um simples pullback, né? Às vezes não vai nem chegar na MM20, por isso que o scalp é tão perigoso, né? E o ideal é que você faça o mais afastado das médias possível, né? Um trade contra a tendência. Porque se você tiver espaço para defender, e se você tinha um risco às vezes de 100, 130 pontos, compensa você às vezes deixar no 0 a 0 para ver se essa movimentação vai ter continuidade. Mas é uma aposta, né? Você está apostando que aqui os vendedores já irão entrar, e ainda assim, se os vendedores entrassem aqui de maneira imediata, pela dinâmica do preço, pessoal, o que é o normal aqui? O preço parar na região da MM50 e voltar a subir ainda, deixar um topo mais baixo, ou um topo duplo, ou até mesmo um topo mais alto, né? Aí você veria um gap de média, veria uma movimentação para cima, formando uma MTR, para depois, né, o preço realmente ter uma continuidade maior. E isso só depois das médias realinharem. Além disso, ainda tinha a região da VWAP aqui embaixo, né? Mas aqui, ó, fez, né, essa mínima aqui acabou servindo de suporte para o preço, né? Aqui gerou uma nova máxima, certo, pessoal? Nova máxima, fez um pullback. Aí vocês têm que observar quando rompimentos funcionam, né? Quando eles estão amparados pelas médias. Esse rompimento aqui ia dar certo? Tinha grande possibilidade de dar certo, pessoal. A MM9 já está praticamente aqui em cima do rompimento. A MM20 também próxima da movimentação. Outro pivô rompido, pessoal. Preço vem, para na região da MM20, aqui é a mesma coisa, gatilho de venda. Vendi 79 pontos de stop. Alvo, até chegou a pagar quase 200 pontos. Mas, pessoal, isso aqui, como eu falei para vocês, poderia ter parado só na 9 e ter dado continuidade. Isso tudo vai depender da pressão, né, vendedora. Você não tinha visto o movimento forte dos vendedores até então, né? Você só eu tinha visualizado uma movimentação rasa, né? Só um leve pullback até as médias para voltar a subir. Aqui, pessoal, novamente, ó, rompeu o pivô, as mesmas características desse rompimento anterior. Movimento amparado pela MM9, movimento amparado pela MM20, certo? Aqui, pessoal, de novo, um micro pivô, né?
pequeníssimo pivô aqui. Olha só, que interessante isso aqui. Aqui é um pequeno pivô também, pessoal. Esse aqui nem chegou, né, a ter o toque nas médias, nem na 9, né? Aí aqui a pressão já estava mais forte. E o que você pode ver aqui de interessante? Ó? Vou colocar no gráfico de 1 minuto, só para a gente dar uma olhadinha nessa movimentação aqui. Olha só, isso aqui é aquela movimentação dos 5 minutos. Né? Olha como já é um pivô visualmente um pouco mais profundo, visualmente, né? A pontuação é a mesma, a gente só trocou o tempo gráfico. E a movimentação de rompimento é a mesma das anteriores, ó. Preço calçado pela 9, preço calçado pela 20, MM50 ascendente. Isso aqui, pessoal, é quando rompimentos de pivô dá certo, certo? Aqui você tinha o rompimento desse pivô macro aqui, né? Que foi o que gerou alvos de espelhamento lá para cima, né? Para a máxima do dia, né? Que seria esse pivô maior. Ele chegou a dar o terceiro alvo desse pivô aqui, né? A princípio você podia trabalhar com esse aqui, né? Fechamento do dia, rompeu. Você tinha esse outro pivô aqui para ser trabalhado, né? Ele até chega a romper, mas aí o dia, né, termina e ele acaba atingindo ali, ó, a região do terceiro alvo, né, dessa movimentação, e a partir daqui você pode trabalhar esses outros pivôs aqui, né, os pivôs menores, né, para chegar a traçar novos alvos, né? Você pode pegar um preço de espelhamento aqui, né, um preço de Fibonacci, e você pega o pé do movimento, né, a máxima do pivô rompido, e ele acabou dando ainda assim terceiro alvo de um movimento menor, né, pessoal, do 1 minuto, 280 pontos. Então, pensando na dinâmica do preço, pessoal, vocês não podem acreditar que isso daqui vai ser uma reversão imediata e toda essa movimentação vai descer para o pé do movimento, ou mesmo essa. O que é o natural do preço, pessoal? O natural do preço é que haja movimentação antes. Por exemplo, você vê uma descida aqui até 50, você vê um topo mais baixo, um topo duplo, um topo mais alto, para o preço, né, realmente começar a cair. No dia anterior você não tinha visto isso. Aqui próximo da região da abertura você tinha, né, essa movimentação. Né, você teve essa aqui, né, uma pequena movimentação, né, nos 5 minutos parece pequena, mas essa movimentação aqui foi de 684 pontos, né, já é uma movimentação maior. Aí um segundo momento ele deixa um topo mais baixo, né, e a próxima movimentação entrando depois, né, depois do gatilho, ainda assim foi de quase os 650 pontos. Então o que é natural do preço fazer, pessoal, em dinâmica do mercado? É o preço demonstrar, né, a princípio o interesse de uma das partes para depois, né, ele executar um movimento maior, né? Ele não vamos falar, olha, aqui um outro dia, abriu num gap de alta, voltou, fez um pullback aqui nas médias, fez um PC, saiu com barra de ignição, né? Excelente movimentação de alta. Aqui, presença dos vendedores fraca, né? Nem chegou, aqui só realizou um novo PC, né? Aqui foi PC, aqui novo PC. E ali fez uma nova máxima, né? Sempre que você volta no gráfico, às vezes você consegue achar uma explicação de um ponto de parada. Isso daí você tem que estar fazendo. Se você está operando, você tem que estar buscando informações, né? Parou ali na região próxima dos 50%, vinha aqui, tinha né, um rompimento de pivô, né, região de troca de polaridade, aqui foi suporte, aqui pode vir a ser resistência, né? E aqui, pessoal, aqui sim você vê a pressão dos vendedores, certo? Olha essa movimentação de baixa aqui, ó. É uma movimentação de baixa de 800 pontos, né? O preço veio para abaixo da 20, chegou na região da 50. O preço já continuou descendo de uma vez? Não, pessoal, o preço falha, né? Aí você pode de novo buscar a explicação. Então onde vai ser essa movimentação? Eu tenho uma máxima, tenho uma mínima, né? Uma possível mínima, né? Porque ele poderia já no próximo candle virar e descer mais, então sua mínima seria um pouco mais abaixo. Então você vai ajustando isso conforme o mercado vai se movimentando.
E aqui ele para, né, exatamente na região, no primeiro nível, né. Chegou a subir mais do que isso daqui? Não, veio até o 38.2, primeiro nível do espelhamento, da retração, né. E a partir aqui do primeiro nível da retração, o preço volta, né, a descer. E o preço, pessoal, ele se movimenta sempre, né, nessa escadinha. Por isso que a gente espera ver a presença dos vendedores, um pullback, para voltar a cair mais, né. E nisso você consegue achar a explicação em quase toda a movimentação, né. Se você tiver um pouco de paciência e treinar, né, você consegue, por exemplo, essa máxima para essa mínima aqui, né, ou da mínima para a máxima, né, para ficar a retração, um rollback de subida, né. Você vê essa movimentação toda de baixo. Até onde, né, ela voltou, ela volta de uma vez no próprio candle, né, praticamente 50%. O preço não rompe o 61.8, que seria o último nível da retração, ele volta a descer, ele volta a fazer um pullback na região dos 50% e volta a descer, né. Então, de certa forma, você acaba encontrando, né, alguns pontos de parada do preço com o uso de Fibonacci, né. Quando tem confluência com médias é melhor ainda, entendendo a dinâmica dos preços, pessoal. Teve uma queda aqui profunda, né. Quantos pontos? 900 pontos. O preço voltou até onde? Voltou até a região de 50%, voltou 450 pontos, certo? Voltou 450 pontos, parou na região da MM50, da MM20, volta a cair, deixa gatilho, pessoal, aqui entrada excelente, né? Aqui é um PC, né? E aqui pagou 1000 pontos, uma entrada fantástica. Você pegou a movimento na retração de 50% com o PC, barra de dúvida, barra de ignição, gatilho, entrada, né? Se você conseguiu aguardar um pouco a ansiedade, afinal de contas você está no M5, você tem 5 minutos para pegar essa entrada. Você podia ter pego um stop ali até de menos de 140 pontos, né? Veio até um pouco acima, veio até 50, né? E o gatilho permanece, né? Aqui. E aí você tem a possibilidade de pegar mais de 1000 pontos, beleza? Aqui, pessoal, o preço afastou bastante das médias, né? Já era uma terceira pernada de baixa, uma, duas, três pernadas. Aqui forma um wedge, movimentação de baixa, né? Três pernas. E aqui você vê uma boa barra de ignição, né? Para os 5 minutos é um stop realmente caro, né? Mas para tempos menores isso aqui foi uma movimentação interessante, até porque fica mais afastado ainda das médias nos tempos menores quando o preço chegou nessa região aqui. Mais um dia aqui, pessoal, dinâmica dos preços, né? Tendência de baixa, ó. Tendência de baixa, clara, né? Aqui, tranquilo. Tendência de baixa, preço não chega nem na MM20 e o preço se distancia das médias, né? E finalmente, depois de uma, duas, três longas pernadas de baixa, né? Você vê um movimento contrário. É interessante você pegar esse primeiro movimento contrário aqui, pessoal? Na maioria das vezes, não. Não porque o que a gente espera depois de uma pressão vendedora dessa? Que isso aqui seja um PC, que isso seja uma retração em um dos níveis de FIBO, né? E que isso muitas vezes venha a ter continuidade, a não ser quando você busca, né, justificativas de pontos de parada específicos, né? Isso aqui era um ponto de parada do diário, né, pessoal? Isso aqui é uma wedge do diário nesse dia aqui. Então aqui fazia sentido você pegar essa operação. Se você não encontra nenhuma justificativa, né, para entrar aqui, para que você, né, volte para quê? Para a dinâmica do mercado. O que é a dinâmica do mercado? Né? É você ter, né, pontos de parada possível. Né? Aquela região aqui, ó, é essa região aqui, ó, desse dia. Né? Aquela região é exatamente essa mesma região ali. Né? Eu marquei aquele triângulo lá. Então é essa região aqui, né? Que era uma região afastada das médias no diário, né? Afastada das médias no diário, o preço chegou bem aqui, olha a distância da 9, MM50 flat, né? Aí você pensa aí, novamente em dinâmica do mercado. Era natural que rompesse aquele ponto ali de maneira imediata? Não. Então aqui foi uma entrada interessante por contexto e por dinâmica do mercado do diário, né? Fazia sentido sim você pegar essa operação,
Mas as operações elas têm que fazer sentido, tanto no tempo gráfico que você está operando e muitas vezes no tempo gráfico maior, né? Aí o preço vem e já volta, quase como uma volta em V, né? Pelo menos até essa cabeça de pivô aqui, sim, né? Volta de forma pesada. Por quê? Porque aí você estava trabalhando uma região do diário, então a volta, né, acaba sendo bem maior do que uma volta de 5 minutos. Aí o preço começa a fazer topos e fundos ascendentes, né? E aqui ele falha, né, em renovar essa máxima. E o que, que ele faz? Ele renova uma mínima, né? Renova uma mínima, deixa um PC aqui na região das médias com boa barra de ignição e gatilho, né? Então aqui foi um trade interessante ainda mesmo para a parte da tarde. Mas o que, que é realmente importante vocês entenderem, pessoal? Que o preço não sai fazendo movimentação aleatória. Normalmente há uma dinâmica, né, dentro dessa movimentação. Aqui ó, o preço trava na região da MM50. Se a gente voltar para trás, pessoal, que é aquilo que a gente faz, a gente olha para o lado, a gente sempre acaba achando mais confluência. Vamos traçar aqui, né? É essa perna de baixo aqui, né? Toda uma movimentação, né, limpa e clara de baixo, a pressão vendedora, voltou o preço, certo? Aqui já é outro dia, mas o preço para, pessoal, na região dos 50%, na MM50, deixa um bom gatilho de venda, deixa gatilho de venda, boa barra, né? Entrada, stop, né? Aí você pega uma boa pontuação. Você está no Fab 4 de venda, então você está no contexto de venda. Por que não pegar uma venda próximo, saindo das médias, né? Que é o melhor cenário possível. O preço vem, volta, a região de troca de polaridade, né? Gatilho de venda, entrada aqui, stop aqui, você pegaria toda essa movimentação de baixo, né? Deixou um topo mais baixo aqui, tem tudo para romper fundo. Por que tem tudo para romper fundo? Porque está amparado pelas médias, né? Se tivesse afastado das médias, igual aqui, né? Se tivesse um fundo bem aqui a ser rompido, olha a distância que está da 20, olha a distância que está da 9, provavelmente teria um pullback, como teve esse daqui. O preço volta a se reajustar, volta a trabalhar próximo das médias para voltar a cair mais. Então isso é a dinâmica do mercado, pessoal. O preço, por exemplo, aqui abriu num gap de alta, né? O preço volta, esperado que isso daqui seja um pullback para voltar a subir mais. Subiu mais? Não, deixou um topo mais baixo. Mudou a dinâmica do mercado. A dinâmica do mercado ou era um topo mais alto, ou um topo duplo. Não aconteceu, deixou um topo mais baixo. Topo mais baixo. Opa, aquela possibilidade inicial de alta, né, ela se apagou. E agora você tem a movimentação, né, voltada para baixo, gatilhos de venda, candles vermelhos, né, com base na nossa regra de coloração. Aqui, pessoal, olha que interessante esse dia. Abre num gap de baixo, certo? Gap de baixo, interesse vendedor. Já abriu subindo? Não. Esse dia que eu passei calor, porque eu peguei essa compra aqui, né, já desde a abertura. Peguei ela aqui, né, quando voltou um pouco. E esse dia aqui eu tive que manter, né, um stopzinho um pouquinho mais longo, tive que remontar um pouco a posição. Por quê? Porque eu esperava que o preço fosse voltar às médias, né? O que é normal do preço depois de um gap de baixo? É que o preço volte às médias. Mas nesse dia aqui eu passei um pouco de calor. Entrei aqui, reentrei aqui na região da VWAP do dia anterior, que muitas vezes serve para segurar o preço. E nesse dia aqui mantive um stop de mais de 300 pontos, né, para poder me manter nessa operação. E se chegasse um pouco mais abaixo, teria pego meu stop. Depois deu essa barra de ignição, acabei saindo da operação. O preço muitas vezes volta à média, né? Isso em mais de 90% das vezes que vocês virem gaps, principalmente se as médias estiverem alinhadas para compra, pessoal. No fechamento do dia, o preço volta às médias, né? Quando você está já numa tendência de baixo, o preço ainda volta às médias, mas volta menos. E ainda assim aqui sair com um bom ganho ainda, né? Cerca de 500 pontos depois do fechamento dessa barra aqui. Mas aí a gente volta para contexto de mercado, pessoal. Essa barra ia ter continuidade? Olha o alinhamento das médias. MM50, MM20, MM9. Isso aqui é característica de algo que já vai subir de uma vez? Não. Por que encerrar o trade aqui? Porque não é normal
o preço, né, dentro da dinâmica do preço, ele subir rasgando isso daqui, né, sem que ele fizesse pelo menos um pullback, por exemplo, na região de 50%, região de 38,2, né, de Fibo, né, se a gente pensasse numa retração, né, você podia esperar que ele viesse até aqui, ou viesse até aqui e voltasse a subir. Mas não foi o que aconteceu. Logo em seguida vem essa barra aqui, né, e arrebenta todos os níveis de retração, fecha com uma boa barra de venda, né? Então aqui, né, mudou tudo. Então a ideia aqui é ir para o pé do movimento, né, ou abaixo dele, né, dessa movimentação. Aqui ele faz um pullback já só nessa barra, né? Você consegue ver, no minuto seriam várias barrinhas subindo e voltando à média. Ele faz um pullback, gera um PC aqui nos 2 minutos, deixa gatilho de venda, uma boa barra de novo, pessoal. Aí já não tem mais o que fazer em pensar de retomada de alta, né? Fechou abaixo da 200, né? Aí você tem que buscar outras confluências aqui do porquê que aqui foi uma região de ponto de parada, né? Aí uma região de fundo duplo. Então a gente sempre olha para o lado, né, para tentar entender a dinâmica do mercado, para tentar entender pontos de parada e para tentar entender contexto, né? Que é o que nos faz, né, ter aquela visão, né, dentro do mercado do que está acontecendo. Aqui, ó, uma movimentação de alta, uma boa pernada de alta isso aqui, né? E dentro dessa pernada de alta você pode buscar níveis de correção. Corrigiu no 38,2, que é o primeiro nível, né? Aqui está invertido porque eu puxei de baixo para cima. Corrigiu no 38,2, ó. Nível de correção raso, volta a subir em gatilho de compra. Você acabou de unir contexto, né? Você achou um ponto de parada, aqui já tinha um ponto de parada, mais um nível de retração dessa pernada de movimentação, ou seja, você já sabe que isso aqui está forte para subir. Então você deixa uma boa barra de ignição, você entra aqui, você tem a possibilidade de pegar bons pontos. Até onde? Até o topo duplo, né? Então o mercado ele se movimenta dentro de uma dinâmica, de certa forma, né, que é possível você ter alguns pensamentos, alguma leitura, né? Aqui fez aquilo que esperava daquele dia, né, pessoal? Abriu no gap de alta, o preço retorna às médias, volta a subir e mantém a tendência de alta, né? Isso aqui é o que mais acontece, né? Então, essas coisas que eu falo para vocês, o ideal é que vocês façam backtest, como vocês estão vendo eu fazer aqui, para que vocês, né, se adaptem a pegar e a entender essa dinâmica de mercado, né? Gap de alta, voltou, subiu, deixou um topo mais baixo, né? Aqui deixou um topo mais baixo, deixou um topo mais baixo, um topo mais baixo. Isso daqui virou, né, um canal de baixa, né, pessoal? Quando rompe o canal de baixa, né, aí a movimentação muda, né? A partir do movimento do canal de baixa, aí a movimentação muda, né? Então aqui você tinha um canal de baixa, rompeu o canal de baixa, rompeu com uma boa barra de ignição, o preço vem acima. De novo, dinâmica de mercado, olha só. O preço vem, rompe as médias maiores, né? Rompe o VWAP, o que ele faz? Ele faz um pullback na região da MM20, deixou um PC aqui pra gente, né? Uma barra ignorada aqui, né? E o preço volta, né, a subir. Essa é a movimentação natural do preço, né? Deixou um topo mais alto, região de briga de volume. Você vai olhar também se já teve ponto de parada nessa região, já, né? E como a movimentação era de baixa, né, aqui ainda dá para você vender. Você não está numa tendência forte de alta, você está mais para uma lateralidade, né, mesmo 50 cortando os preços o tempo todo. Então a ideia é que vocês reconheçam que quando o preço está trabalhando, isso aqui, pessoal, o preço trabalhando de um lado só de todo mundo, você não tem que estar pensando contra isso daqui, você tem que estar aproveitando os gatilhos de venda, né? Venda aqui, você pode aumentar a posição aqui, você pode aumentar a posição aqui. Sempre que você vê um novo pivô sendo rompido, você pode aumentar a posição. Rompeu o novo pivô, viu o novo gatilho, pode aumentar a posição. Rompeu o novo pivô, né? E assim vai. Sempre a favor, pessoal, da movimentação.
movimentações assim, ó, são os momentos de realmente se ganhar dinheiro de maneira tranquila. Ó. Gatilho de venda, não consegui pegar esse gatilho aqui. Novo gatilho aqui, isso aqui nos 2 minutos é um PC, ele toca na 20, né, quando ele toca na 9. Então você entrou aqui, stop aqui, né, olha a possibilidade de movimentação de 700 pontos. Aqui, de novo, fez só um PC, isso aqui nos 2 minutos é só um PC, né, aqui nos 5 minutos é só um toque na 9. Quando o mercado está muito forte, ele só toca na 9, ele não chega a tocar na 20. Então você pega os gatilhos de venda aqui, e ainda assim vai ter uma boa pontuação. Preço trabalhando de um lado só, pessoal, de todo mundo. Andou muito? Não, não andou tanto, mas ainda assim pagou boa pontuação. Você está a favor do movimento, né, prévio, né? Aqui virou uma lateralidade, né? Isso aqui é o melhor exemplo de lateralidade. Ó. Dinâmica do preço, pessoal, em relação à média. Lateralidade, falha fundo, falha topo, falha fundo, falha topo, falha fundo, falha topo. Rompeu, né? Rompeu essa região aqui só, né? Aqui era a primeira mínima da movimentação. Aqui tinha formado uma angulação para um triângulo, né? E aqui rompe, né? Com essa barra, então, que já cabe uma boa entrada já, porque rompeu a região, né, formada da figura gráfica e com uma boa barra de ignição. Mas é interessante vocês se atentarem a essa questão de, né, dinâmica dos preços, né? Preço trabalhando só de um lado, preço sobe, faz pullback, volta a subir, lateraliza, né? Aqui, preço abre, né? Aqui é um gap pequeno, tá, pessoal? Não afastou das médias, aqui é continuidade. Então tem que ter noção dessa situação de gap aqui, que nem eu falo. Façam backtest, visualizem, olhem, né? Você vê, por exemplo, se o preço tivesse aberto aqui na região da MM50, provavelmente eu entraria comprado aqui esperando um retorno na MM20, né, a MM200. Então eu já pego alguns pontos já de abertura, não é sempre que o mercado me dá isso. Quando ele me dá, eu pego. Aqui, né, você tinha um dia anterior de alta, abre aqui e começa a descer. Aqui formou uma lateralidade, né, pessoal? Para ver que aqui virou uma lateralidade. Por que dá para ver que aqui virou uma lateralidade? Olha o comportamento das médias. Olha o preço entrecortando as médias de maneira, né, imediata. O que a gente quer ver? A gente quer ver isso aqui. Né? O preço trabalhando de um lado só, né, para que tenha a máxima continuidade possível. O que a gente quer? A gente quer continuidade. O preço trabalhando de um lado só, eu aproveito todos os gatilhos possíveis até que isso falhe. Literalmente até que isso falhe, colocando meu stop na mínima do movimentação de entrada. Se tiver um pivô aqui, meu stop vai estar na mínima do pivô. Mínima do pivô, né? Isso aqui é um mini pivôzinho rompido, aqui é outro pivô rompido, né? Então o que a gente quer é isso aqui. Né? Isso aqui é o momento que a gente consegue pesar a mão, que a gente consegue adicionar a posição, né? Que a gente consegue conduzir o trade. Isso aqui. Né? Preço trabalhando de um lado só, um belo de um PC de venda, né? Não ativou de uma vez porque essa barra aqui teve uma boa sombra, mas essa outra aqui deu continuidade, né? E a movimentação foi. Barra ignorada, interessante. Barrinha ignorada aqui, contração de volatilidade, expansão de volatilidade logo na barra seguinte. Né? Gatilho aqui, né? Tinha gatilho de entrada nas duas barras. Então é isso, pessoal. Estudem essa parte de dinâmica do mercado. Entendam que o preço ele não faz, né, de uma vez a movimentação. Aqui ele fez, olha, ele te avisou, ele desceu, deixou um topo mais baixo do que o topo anterior, voltando para a estrutura, né? Deixa um topo aqui ainda mais baixo, uma região de briga de volume. Aqui você tem um bom gatilho de venda com stop de 122 pontos, uma possibilidade de quase 1000. Né? Que ele fez o previsto, né? Fez primeiro uma movimentação de baixa, deixou um gap de média, testou a 50, volta a subir, testa aqui novamente, aqui ele realinha as médias, né? Depois que você entrou aqui, né? Seu stop está aqui, você viu que as médias estão realinhando, fez um pullback, fez um PC,
aqui você tem que começar a segurar a sua posição. Rompeu o novo pivô, move seu stop para cá. Rompeu o novo pivô, pode mover seu stop. Rompeu o novo pivô, stop. Né? Pode vir trazendo a operação, trazendo o seu stop para cada novo rompimento de pivô, ou deixa seu stop lá, né? Traça, né? um fibo no pivô rompido, né? E você pode conduzir sua operação até um alvo específico, segundo alvo, tá? Beleza, pessoal?